Deus, vamos entrar então na palavra. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Hoje o título da minha palavra é Família da Fé. Fala, graças a Deus. Família da Fé. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Vai abrindo comigo aí. Gênesis 7, 1. Nós vamos caminhar um pouquinho. Diz assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. O Senhor fechou a porta após eles. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Senhor, consagramos a Ti mais uma vez nossas vidas, e temos entendido que a Tua palavra é a luz que guia nossos passos, a direção para a nossa vida é a Tua palavra. Te louvamos, Deus, e pedimos a Tua bênção, pedimos a Sua mão estendida em nome de Jesus Cristo, que nesta noite o Senhor nos direcione e nos leve, Pai, a viver uma vida segundo os Teus princípios e segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero falar com vocês então em cima desse tema. Diga comigo, família da fé. Olha para o teu irmão e fala: eu e você fazemos parte dessa família. Glória a Deus, né? Eu quero te dar 4 pontos em cima da arca de Deus, da arca de Noé. O primeiro ponto, a Bíblia diz que Deus mandou Noé construir uma arca, e que todos que estavam na arca eram diferentes. Fala, graças a Deus. Olha para essa pessoa bonita aí perto de ti. Tem uma pessoa bonita aí perto de ti? Não tem? Tem, né? Tem. Olha para ela e fala, graças a Deus, não somos iguais. Você já pensou se fosse tudo igual? Imagina dois do Ismael. Eu não ia aguentar, não ia ser demais. Não ia ter como, imagina? Pensou? Felipe tem 6 igual a ele lá, 7, 8. Né? Imagina que dificuldade, né? Então diga comigo, todos diferentes. Tudo na arca, né? Todos diferentes. Interessante, né? Os animais, as famílias dos animais ali, os conceitos eram diferentes, né? Eram raças diferentes. Segundo ponto, dentro da arca, a maior autoridade é quem mais serve. Fala, graças a Deus. Quem era a maior autoridade humana dentro da arca? Noé, a sua esposa, seus filhos e as noras. Eles eram a autoridade maior que tinha ali, porque eles governavam os animais, né?
eles cuidavam, eles alimentavam. Terceiro ponto, então primeiro, todos eram diferentes. Segundo, a maior autoridade na arca era quem mais servia, ou as maiores autoridades, né? Terceiro, a arca não tinha leme. Isso é muito importante. Sabe o que é um leme? Timão é a direção, né? Leme é aquele negócio que fica atrás do barco lá, tá? Que mexe de acordo com o timão, né? Então a arca não tinha leme, não tinha. Quarto, tinha o mesmo objetivo, ou seja, a arca tinha um único objetivo. Qual era o objetivo? Os integrantes da arca não serem consumidos pelo dilúvio, amém? Não queriam se perder, não queriam morrer no dilúvio, tá? Então, esses 4 pontos, nós podemos trazer para os dias de hoje. A arca de Noé, dá para tirar muitos pontos, eu tirei 4, até porque não temos tempo para ir mais a fundo, né? E eu quero falar sobre esses 4 hoje. A arca de Noé, ela é representada nos dias de hoje pela igreja. Fala, a igreja, fala todo mundo, diga, a igreja é a arca de Noé da atualidade. Fala, graças a Deus. E eu quero te mostrar que os pontos da arca de Noé não mudaram. Eles continuam os mesmos nos dias de hoje. O primeiro ponto, que todos na arca eram diferentes. Se a arca é a igreja, olha para a igreja. Somos diferentes, não é verdade? Uns mais altos, uns mais baixos, uns mais largos, outros mais estreitos, né? Uns mais claros, outros mais escuros, né? Mas somos diferentes, e graças a Deus por isso. Porém, dentro da arca havia um lugar específico para cada um. Olha para o teu irmão e diga, dentro da igreja tem um lugarzinho para você. Você crê nisso? Amém? E olha que interessante, tinha um lugar específico para cada um. Pastor, o senhor está dizendo que tem um lugar específico para mim dentro da igreja? Sim, com o teu nome. E é muito interessante a gente entender isso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. A arca, ela tinha uma característica, entre muitas, mas isso serve para toda embarcação. Tudo que é mais pesado vai no centro da arca e na parte mais baixa. Por quê? Para manter estabilidade, não é verdade? Por exemplo, grandes embarcações, os motores, que normalmente são as coisas mais pesadas, eles estão no fundo, lá embaixo, porque isso ajuda a manter uma estabilidade da embarcação. Os animais maiores, mais fortes, né? Elefantes, girafas, animais pesados, eles estavam no centro, na parte inferior. E eles tinham uma posição muito importante. Qual? Manter a estabilidade da arca. Amém? Pastor, como que a gente traz isso para os dias de hoje? Aquelas pessoas que talvez elas não têm o mesmo pique, elas não têm mais aquela força de energia, mas elas carregam com ela um peso de sabedoria, um peso de vida com Deus, um peso de caminhar com Jesus há 5, 10, 20, 30 anos. Elas têm lugar na igreja? Tem. Aonde? Para manter a estabilidade da igreja, para manter a estabilidade do barco. São importantes, amém? Então é um exemplo, né? Cada um tem o seu lugar, mesmo sendo diferente, você tem um lugar específico na igreja. Coisa boa isso, né? E também é interessante que mesmo agindo diferente, né? Mesmo tendo reações diferentes, formas específicas, você tinha ali o leão rugindo, você tinha as serpentes chacoalhando ali, aquele chocalho ali, dependendo da serpente, né? Você tinha os animais, você tinha as aves, você tinha animais mais quietos, animais mais barulhentos, mas todos, independente como eles agiam, eles tinham um lugar específico dentro da arca. Eu quero dizer para vocês que independente de como nós somos, ou da realidade que nós viemos, dentro da arca tem um lugarzinho para você. Por quê? Porque dentro da arca as pessoas encontram um lugar, que é dentro da igreja, assim como os animais encontraram. Agora, todos eles entraram, e aqui no texto diz no versículo 2, fala dos animais limpos e dos animais imundos. Eu não sei como que você chegou na arca de Deus, não sei como que você chegou na igreja,
se você chegou como um animal limpo, puro, ou como um animal sujo, impuro. Mas graças a Deus que você chegou, e aqui é o teu lugar, e tem um lugar específico para ti. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? Agora, também é importante a gente entender que a forma como eles entraram não tinha muita importância. Eles entraram, os puros, os impuros. Agora, quando eles estavam lá dentro, todos tinham que respeitar aquele ambiente. Por quê? Porque ali naquele ambiente eles eram protegidos, cuidados e alimentados. Então fala comigo, protegido, cuidado e alimentado. Olha para o teu irmão aí e fala, protegido, cuidado e alimentados. Ou seja, dentro da arca. Fala, graças a Deus, né? Dentro da arca, quando eles entravam, cada um tinha o seu lugarzinho. E ele sabia que naquele lugar, naquela posição, ele receberia alimento, cuidado e proteção. Proteção fala do quê? Fala de um teto sobre a sua cabeça. Fala de uma autoridade sobre a sua cabeça. Quando você está na igreja, você recebe o alimento da palavra. Você recebe a proteção da cobertura espiritual. E você recebe o cuidado da sua liderança. Amém? Então a igreja é a arca que me protege do dilúvio. Aqui dentro eu sou alimentado, eu sou protegido, eu sou cuidado. Então diga comigo, todos dentro da arca eram diferentes, mas tinham uma posição. Fala, graças a Deus. Terceiro ponto, eu coloquei, né, deixa eu só pegar aqui exato como eu coloquei, tá? Que não, segundo ponto, né? Estou no terceiro, não. Segundo, que a maior autoridade é quem serve. Por quê? A maior autoridade natural na arca, quem era? Noé. Noé, a sua esposa, seus filhos e as suas noras, eles eram a maior autoridade. E por serem a maior autoridade, eles tinham a responsabilidade de garantir que o alimento seria distribuído de forma correta. Olha para mim, presta atenção, fala comigo, distribuído de forma correta. O alimento era distribuído de forma correta, sim. Escuta isso, toda a igreja, é importante demais você entender isso. Pessoal que está lá atrás, aqui na frente, presta atenção. Você que está online aí, presta atenção. Na arca de Deus, na igreja, o alimento é distribuído de forma correta, mas não quer dizer que ele seja distribuído de forma igual. Por quê? Porque tem animais que comem mais que outros. Tem animais que comiam carne, tinham animais que comiam vegetais, tinham animais que comiam 20 quilos por dia, tinham animais que comiam 20 gramas, 200 gramas. O que a gente entende com isso? Que na igreja nos dias de hoje é igual. Nós somos diferentes. E muitas vezes eu tenho uma necessidade maior. Mas como na igreja eu tenho cuidado, alimento e proteção, se eu tenho uma necessidade maior, eu vou ter um cuidado maior. Daqui a pouco eu estou recebendo um alimento maior. Porém você não vai ter uma necessidade maior sempre. Amém? Vai chegar um momento que você vai estar bem. Fala aleluia. Levanta a mão aí, olha para o teu irmão e fala, vai chegar um momento que você vai estar bem. Eu queria pregar, mas hoje é eu, tá? Outro dia eu deixo você. Tá? Vai ter, nós precisamos entender isso. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, mas o pastor dá mais atenção para ele, a pastora dá mais atenção para ela, porque só fala com ele, o meu líder só fala com ela, é o preferido do meu líder, é o preferido da pastora, é o preferido do pastor. Não, é que naquele momento, aquela pessoa está precisando de mais alimento, ela precisa de mais cuidado. Quando um dos animais que estavam, né, vamos falar assim, um dos tripulantes da arca estava adoecido, ele precisava de mais cuidado, então ele precisava de mais atenção, mas o alimento chegava para todos. Olha para o teu irmão e fala, o alimento vai chegar para você, o alimento está disponível, sempre. Então, quem tinha a responsabilidade? A autoridade. Quem era a maior autoridade? Noé, seus filhos, as noras e sua esposa. Então a gente tem que entender isso, que a maior autoridade é quem serve mais.
Quem quer muito conhecer a Deus? Quem quer andar muito com Deus? Quem quer ter uma vida profunda com Deus? Quem quer ter mesmo, de verdade? Levanta a mão. Então olha para o teu irmão e fala: eu preciso te servir mais. Se tem os casados aí, olha para a esposa e fala: eu vou te servir mais. Os namorados, né, fala: eu tenho que te servir mais. Em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque quem tem a maior autoridade, quem alcança a maior autoridade é aquele que serve. Jesus diz: quem quiser ser o maior no reino de Deus, sirva a todos. Fala graças a Deus, né? Isso é muito importante. Então olha para mim aqui e fala comigo: eu preciso aprender a servir. E servir com amor, né? Dentro da arca é isso, a arca é a igreja. Dentro da igreja nós servimos com amor. Terceiro ponto, a arca não tinha leme. Por que a arca não tinha leme? Porque a arca não era um barco. O que tem leme é barco. A arca é uma embarcação, cuja o objetivo não é navegar, é salvar. Posso ouvir um amém seu aí? Pastor, mas não precisava ter um leme? Não, porque no momento que a arca de Noé tem um leme, o governo da arca deixa de ser de Deus e passa a ser de Noé. Quem governa a igreja não é o pastor. Quem governa a igreja não é o líder, é o Espírito Santo. Quem direciona para onde a igreja vai é o Espírito Santo. Se a igreja se ela está estabilizada, se ela tem aquelas pessoas que mantêm a estrutura, se ela tem aquelas pessoas que estão em todos os pontos, e ela está sobre as águas, quem faz ela navegar é o Espírito Santo. Então a intenção da arca não é ir diretamente para o lugar que os tripulantes querem. O objetivo da arca é garantir a salvação. O objetivo, eu posso falar uma coisa mais dura aqui ou não? Posso ou não? A prioridade de Deus não é com o nosso conforto, é com a nossa salvação. Amém? Eu sei que não é muito legal ouvir isso, né? Mas a prioridade de Deus não é com o nosso conforto, é com a nossa salvação. Porém a Bíblia também diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quem dirá Deus que é bom, não é verdade? Então nós sabemos que Ele também nos ama e quer nos dar uma vida boa. Porém, nós precisamos entregar o controle da nossa embarcação nas mãos dEle. E quem governa a igreja é o Espírito Santo. A autoridade natural na igreja é o pastor, a pastora, o bispo, o coordenador, o diácono, o líder, no caso da equipe, da célula. Mas quem governa no âmbito espiritual, que é o mais importante, é o Espírito Santo. O natural segue a direção do espiritual. Então, a intenção da igreja, fala comigo: alimentar, proteger e cuidar. Aqui é o lugar onde você é cuidado, aqui é o lugar onde você é protegido, aqui é o lugar onde você é alimentado. Não deixe de estar na igreja. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho falado sobre isso, porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas dizem: eu sou a igreja. É verdade, nós somos o templo do Espírito Santo. Porém, a mesma Bíblia que diz: eu sou o templo do Espírito Santo, ela também diz: não deixai de congregar como é costume de alguns. Então eu entendo que a igreja é a arca da salvação. Então é muito importante, porque dentro da igreja eu sou levado para o caminho certo, porque eu não vou na minha vontade, eu vou debaixo da direção do Espírito Santo. E é interessante que quando você fala de arca, eu não sei aqui se alguém de vocês tem isso em casa, mas a Bíblia também fala que tinha a arca de Noé e a arca da aliança, né? Por que o nome é arca? Porque a palavra arca, ela retrata uma caixa, né? O que é uma arca? É um espaço para você guardar, proteger algo. Eu já fui em algumas casas, em alguns lugares que as pessoas têm umas arcas bonitas, assim, parece um baú. Já viu? Quem já viu? Bonito aquilo, né? Daqui a pouco você tem também, que você guarda algumas coisas de valor seu ali. Essa é a ideia da arca. A arca de Noé foi construída para guardar aquilo que era mais valioso para Deus. Olha para o teu irmão e fala: eu e você. A igreja foi estabelecida para guardar aquilo que é mais precioso, os filhos estão na igreja, os filhos estão no lugar da congregação. E o quarto e último ponto, tá? Então o primeiro, né, que todos são diferentes,
mas todos têm um lugar, um lugarzinho. Tem o seu lugarzinho dentro da igreja, né? Dentro da arca. Segundo, a maior autoridade é aquele que mais serve. Terceiro, a arca não tem leme, porque a direção da arca é pelas águas do Espírito. Toda vez que você vê a referência de água limpa na Bíblia, água, o fluir de muitas águas, o derramar das águas, está falando do quê? Espírito Santo. Então, quando a arca está sobre as águas, ela está falando que ela está andando sobre o governo do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem governa as nossas vidas, tá? E o quarto e último ponto é que a arca, ela tem um objetivo comum, que é salvar as pessoas do dilúvio. Olha para o teu irmão e diga: a igreja quer te salvar do dilúvio. O que é a igreja? A igreja é a arca de Noé, dos dias de hoje. Então é interessante a gente entender isso, por quê? Porque lá fora tem o dilúvio. E olha que interessante, né? A gente ouve as pessoas falando às vezes, né? Puxa, mas na igreja está ruim, está difícil. Lá fora está o dilúvio, não é? Às vezes dentro da igreja tem um leão rugindo para você de um lado, tem aquela cobra em pé ali te olhando do outro, pronto para te dar o bote. Não tem, não tem? Tem o urso pronto para te dar o que fala que é o abraço da morte, né? O abraço do urso, ele te abraça, acabou para ti, né? Tá? Aí você fala: meu Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: meu Deus do céu, nessa igreja só tem cobra e egoísta. Aí eu olhei para ela e falei: sempre tem lugar para mais um. E esse mais um fui eu. Eu cheguei, eu entrei. Por quê? Porque é assim, os animais puros e os animais impuros. Agora, a questão não é como nós entramos. A questão é que dentro desse ambiente é um ambiente de respeito, é um ambiente de adoração e é um ambiente de transformação. E todos que entraram na arca saíram diferente. Noé, a esposa, os filhos saíram diferente, né? Saíram diferente dali. Por quê? Por causa da presença de Deus. A presença do Espírito Santo, ela muda, ela transforma vidas. Então, qual era o objetivo da arca? Primeiro, a arca tinha uma cobertura, ela tinha um teto. Aqueles que estavam na parte mais profunda, garantindo a estabilidade da arca, aqueles que estavam mais em cima ou no meio, todos tinham um teto sobre a sua cabeça. Quando você está na igreja, quando você está dentro de uma célula, dentro de uma equipe, quando você está participando de um culto, você está debaixo de uma cobertura, você tem um teto espiritual sobre a sua cabeça. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus, num momento com os discípulos no barco, ele foi acordado porque uma tempestade muito forte vinha, e a Bíblia diz que ele, repreendendo a tempestade, o mar se acalmou. O que a gente entende com isso? Que naquele momento a ação da tempestade estava debaixo de um governo demoníaco. Dentro da arca você tem um teto espiritual sobre a sua cabeça, que as forças da tempestade, das trevas não vão te atingir, porque elas vão bater sobre esse telhado. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se eu estou dentro da igreja, eu estou guardado. Se eu estou dentro da minha célula, se eu estou debaixo da minha liderança, eu estou protegido. Então a igreja, a arca, ela tem como objetivo te proteger da chuva. E segundo, te livrar da morte do dilúvio. Amém? Olha para o teu irmão e fala: lembre-se que lá fora tem o dilúvio, né? Pastor, mas eu vou sair, eu vou pegar o meu barquinho e eu vou navegar sozinho aí fora no dilúvio. Você até pode fazer isso, eu vejo muitas pessoas que fazem isso. O problema é que se a arca não tem leme, você não sabe para onde a arca está indo. E aí você vai colocar o seu barco, você vai seguir a sua vontade. E você não vai para o mesmo lugar. Então por que eu preciso ficar dentro da arca? Porque o objetivo da arca é te levar para a vida eterna. Amém? Quem quer viver a vida eterna aí? A pastora e eu, a gente estávamos conversando, a gente tem conversado muito sobre algumas coisas, e a pastora trouxe algo muito interessante, que eu falei antes no primeiro culto, vou falar agora de novo, que é, a gente viu, né,
estamos vendo e vivendo ainda essa questão do coronavírus, do Covid-19. Sim, né? Estamos aí, todo mundo de máscara, convivendo dessa maneira. O que a gente viu com o Covid-19, coronavírus? Que nós precisamos estar prontos. Olha para mim, diga comigo, eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto para quê? Eu preciso estar pronto para a volta de Jesus. Sim, e Jesus pode voltar hoje ainda, não pode? Pode voltar amanhã, não pode? Se ele voltasse agora, não precisa levantar a mão nem nada, mas uma pergunta a se pensar: você iria com ele ou você ficaria? Pastor, mas eu estou dentro da arca. Aí eu já quero fechando a palavra, mas eu quero te dizer o seguinte: a Bíblia, ela ressalta. Quem está me acompanhando aí, levanta a mão. Quem está me acompanhando? Beleza. A Bíblia, ela ressalta sobre a arca 2 momentos: a criação, a construção. A Bíblia diz que Noé levou em torno de 1 século para construir a arca. Aí a Bíblia fala da chuva, né? Choveu 40 dias, mas não foi só 40 dias que eles ficaram dentro da arca. Eles ficaram 180 dias dentro da arca, tá? Aproximadamente 180 dias. Choveu, encheu, parou de chover, choveu, aí parou, até as águas descer, 180 dias, meio ano dentro da arca. Meio ano convivendo dentro da arca, né? E aí, a Bíblia não fala muito sobre isso. A Bíblia não diz o que eles ficaram fazendo dentro da arca. A Bíblia não fala, olha, e Noé fez isso, fez aquilo. Fala alguns pontinhos, mas ela é muito simples nesses 180 dias. Ela coloca a força no momento da construção e da entrada, e no momento da chegada e da saída. Ali está a força dessa história. E assim é com a igreja. A Bíblia, a maior força que a Bíblia dá na igreja, que ela relata na igreja, é sobre o momento em que ela surgiu, que ela foi criada, né? A igreja como nós a conhecemos hoje, sobre a qual Jesus edificou, e o momento em que a igreja vai cumprir o seu propósito, que é o retorno de Jesus, não é verdade? Então diga comigo, o início e a conclusão. E nesse meio termo, a Bíblia ensina como conviver, como ela ensina, mas o enfoque maior é: entre nessa arca, fique nela e desça quando ela chegar no destino. Amém? E o que isso tem a ver com o Covid-19, com o coronavírus? Nós temos que estar pronto. E aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção. Nós temos visto muito isso. Eu não posso buscar a Deus porque eu não gosto de ficar no fundo da arca. Eu queria ficar em cima, porque o problema vamos falar assim, dos animais maiores, é que no fundo da arca não devia ter janela. Mas em cima da arca tem janela. Então eu não gosto de ficar embaixo, eu quero ir para cima. Como é que eu faço para ir para cima? Nós muitas vezes negociamos os nossos princípios em troca de posições, em troca de cargos. Querido, não ande com Deus, não busque a Deus, não estude a palavra, não jejue, porque você quer uma posição, porque você quer um cargo, porque você quer um dom, porque você quer tocar no louvor da igreja, porque você quer trabalhar no ministério infantil, porque você quer ser líder. Não, busque a Deus, porque você quer andar com Deus. Busque a Deus porque você quer chegar ao final e descer da arca. Você sabe, eu falei antes e quero falar de novo. Você sabe qual é a minha oração? A minha oração é: todos que entram por aquela porta, eu quero que no dia da conclusão da chegada da arca, saiam por aquela porta e entrem na terra prometida. Mas o que nós temos visto? Que muitas pessoas entram por aquela porta e saem por aquela porta. Só que toda vez que você sai por aquela porta, você volta para o dilúvio. Pastor, mas como que eu faço para não sair dessa porta? Busque a Deus. Não troque o eterno pelo passageiro. Amém? Olha para o teu irmão e fala: nós somos passageiros da arca. Por que eu disse não troque o eterno pelo passageiro? Porque tem muita gente trocando o eterno pelos conflitos com os passageiros. Você sabe que tem o animal servo e tem o filho servo, amém? Dentro da arca de Noé tinha o animal servo, dentro da arca de Deus, a igreja, tem os filhos servos. Cadê os filhos e as filhas servas aí? Agora é interessante, o servo
o servo, né? O cervo, desculpa, não o servo. O cervo, né? Tinha um animal cervo e o filho servo, tá? O animal cervo, ele não queria ficar do lado do leão, do lado do tigre, concorda comigo? Mas é melhor você ficar do lado do leão e do lado do tigre dentro da arca do que longe deles no dilúvio. Deus não nos criou para viver dentro da arca. Deus nos criou para viver na terra prometida, mas para viver na terra prometida eu preciso passar pela arca. Amém, gente? Então, pastor, por que eu tenho que buscar a Deus? Busque a Deus porque você o ama. Busque a Deus porque, como diz um pastor famoso aí, se o teu número for sorteado e Jesus te chamar, né? Se o teu número for sorteado hoje e Jesus te chamar, não foi Jesus que voltou, é você que foi. Só que será que eu vou mesmo? Eu vou quando? Quando eu tenho vida de intimidade e profundidade com Deus. Nós não podemos ter uma vida com Deus porque nós queremos algo natural. Nós temos que ter uma vida com Deus porque nós queremos algo espiritual, né? Ah, pastor, mas eu estou aqui no fundo da arca, aqui, eu estou nessa posição aqui, glória a Deus. Você está dentro da arca, você está protegido, você está salvo. Você tem uma cobertura sobre a sua cabeça, você tem alimento todos os dias diante de você, e você tem cuidado das pessoas, você tem cuidado das autoridades ali. Então isso é o mais importante. Eu tenho que buscar a Deus porque eu quero andar com Deus. E buscar a Deus, estou falando de santidade, estudo da palavra, oração, jejum. Eu vejo as pessoas falando assim: pastor, eu quero me envolver com tal coisa na igreja, o que eu preciso? A gente fala: olha, você precisa ser fiel, você precisa estar num discipulado, você precisa ter uma vida de santidade, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa estar no Instituto de Vencedores. E muitas vezes a pessoa se enquadra em tudo, só que ela não se enquadra na questão da santidade. Aí ela decide, ela fala: tem que estar santidade. Santidade é o quê? É tirar da minha vida tudo que me afasta da presença de Deus, amém? Santidade é tirar da minha vida o que é pecado, e eu sei o que é pecado, então eu tiro. Aí a pessoa fala: eu vou fazer isso. Aí ela vive aquilo porque ela quer participar de algo. Está errado. Olha para o teu irmão e diga: está errado. Eu preciso tirar da minha vida o que me afasta de Deus, pelo simples motivo que isso me afasta de Deus. Amém? E se eu não estou dentro da arca, eu não entro na terra da promessa. Deus tem a terra da promessa para ti. Ah, pastor, mas eu estou mal, eu estou assim, eu estou assado, o que eu faço? Vem para a igreja. Mas eu estou em pecado, vem para a igreja. Mas eu estou tudo estourado, vem para a igreja. Mas eu estou viciado, vem para a igreja. Mas eu estou quebrado, vem para a igreja. Mas eu estou doente, vem para a igreja. Por quê? Porque aqui você vai ser cuidado, protegido e alimentado. Vai ser curado, vai ser restaurado e vai em caminho da salvação. Então o teu lugar é na igreja, o teu lugar é na arca. Sai do dilúvio e vem para a arca. Sai do dilúvio e vem para a presença de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Amém? Vamos colocar de pé? Quem quer andar com Deus? Olha para o teu irmão e fala: tu está proibido de sair da arca. Quem vai ficar na arca? Eu quero que você grave essa frase. O pessoal está com as mídias sociais aí, compartilha essa frase: não troque o eterno pelo passageiro. Pastor, mas o passageiro que está do meu lado aqui é complicado. Não importa, você está na arca. Amém? Você está na arca. Em nome de Jesus, fica na arca. Fica na arca. Continua. Em nome de Jesus, porque é o lugar da salvação. É o lugar da vida eterna. Todos que entrarem por aquela porta, seja ela natural, a porta da igreja aqui, ou seja virtual, a porta da igreja online, que agora a igreja está na internet também, né? Todos que chegaram aqui vão permanecer. Amém? Nada vai te tirar. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Eu quero encerrar orando. Em nome de Jesus. Tinha os puros e os impuros. A Bíblia diz que Deus trouxe todos para dentro da arca. Em nome de Jesus, vem para a igreja. Aqui é o teu lugar. Tem um lugarzinho para ti aqui dentro. Tem um lugarzinho para ti aqui dentro.
Vem porque aqui tem proteção, aqui tem cuidado e aqui tem alimento. Se eu sou protegido, cuidado e alimentado, eu sou curado. Se eu sou curado, eu quero permanecer no lugar que me curou, não no lugar que me adoeceu. Então eu quero ficar na igreja, eu quero ficar na presença de Deus, eu quero ficar dentro da arca. Ah, pastor, mas é difícil porque eu não sei para onde essa arca está indo. É verdade. Às vezes nós estamos andando com Jesus. Fecha teus olhos, você na sua casa também, fecha seus olhos, coloca a mão no teu coração. Às vezes nós estamos andando com Jesus e não sabemos para onde estamos indo. É isso. Porém, temos a certeza de que estamos protegidos, cuidados e alimentados. Dentro da arca não faltou alimento, dentro da arca não faltou proteção, e dentro da arca não faltou cuidado. Por quê? Porque junto com a arca, junto com Noé, junto com a família, estava a presença do Espírito Santo. Sabe por que eu estou falando isso? Eu espero que você viva muito. Mas nesses dias a gente ouviu falar de algumas pessoas que foram levados. Jesus sorteou o número delas e elas foram. Porém, algumas, graças a Deus, nós temos 1000% de certeza que elas estão com o Salvador, elas estão com Jesus, e isso é uma alegria. Agora eu quero te fazer uma pergunta que é dura. Fica com o teu... Fica com os teus olhos fechados, eu quero te fazer uma pergunta. Se o teu número for sorteado hoje, não vai, né? Em nome de Jesus. Mas e se for? Você está na arca ou está fora? Você está na arca ou você está no dilúvio? Em nome de Jesus, nós precisamos da presença do nosso Deus. Nós precisamos de uma vida de santidade todos os dias da nossa vida. Nós precisamos caminhar com o Espírito Santo todos os dias da nossa vida, porque nós queremos a vida eterna, nós queremos ser salvos. A história da construção da arca foi muito bem relatada. A história da entrada de todos na arca foi muito bem relatada, e a Bíblia diz que Deus fechou a porta depois de todos entraram. Foi Deus que fechou, não foi Noé. Porém, nós temos que compreender que a história da conclusão da arca também já foi escrita. E a nossa decisão tem que ser: eu vou estar dentro da arca ou eu vou estar fora? Eu quero estar dentro da arca. Coloca a mão no teu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu quero estar dentro da arca. Eu queria que você fizesse uma aliança com Deus hoje. Eu não sei quais foram as coisas que te tiraram da arca, mas não esqueça, lá fora tem um dilúvio. Dentro da arca tem o caminho para a salvação eterna. E o Senhor está te chamando hoje. Entra na arca. O Senhor está te trazendo de volta hoje, está dizendo: fica na arca. Fica aqui dentro, tem um teto sobre a sua cabeça, tem uma cobertura sobre a sua vida, tem alimento para você aqui dentro, tem tudo isso. Em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite te faça permanecer na arca. Decida abrir mão de tudo aquilo que nos tira. Nós queremos viver uma vida de santidade, não por causa da posição que vamos ter dentro da arca, dentro da igreja, mas nós queremos ter uma vida de santidade por aquele que é o dono, que é o governador de tudo isso. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: Espírito Santo, eu decido nessa noite andar contigo. Diga: Espírito Santo, eu decido nessa noite caminhar com o Senhor todos os dias da minha vida e permanecer na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém.